Olá, turma! Vamos dar início à nossa segunda parte da aula sobre a construção dos mapas. Nessa aula, nós vamos falar sobre as representações cartográficas e escalas. Como vimos anteriormente, o mapa é a representação dos elementos de determinado espaço em uma superfície plana, como uma folha de papel. Ao observar o mapa, as formas da superfície, que podem ser montanhas, rios, cidades, campos agrícolas, dentre outros, aparecem vistas de cima. Observem as imagens a seguir e verifique essas perspectivas. Ao observar a imagem, vocês observam que o garoto ele tem uma visão oblíqua e uma visão vertical, ambas de cima para baixo. As representações da realidade em um mapa estão associadas às dimensões do terreno representado no papel. Para elaborar essas representações, devemos utilizar as escalas. E o que são as escalas? A escala é a relação de proporção entre a área real e a sua representação no papel, que podem reduzir as dimensões reais de determinada área, indicando quantas vezes essas medidas reais foram diminuídas. Com base na escala, podemos perceber o quanto foi reduzida a superfície terrestre para caber em uma folha de papel, que é o mapa. Por exemplo, pense em uma casa e nos cômodos que ela tem. Para que tudo isso seja representado em uma folha de papel de seu caderno, nós usaremos a escala 1/100, que se escreve desta forma ou desta forma. Isso significa que tudo que for 1 na sala aparecerá reduzido 100 vezes no papel. Portanto, uma escala de 1/100 indica que 1 centímetro no papel equivale a 1 metro no espaço real. Observem a planta e verifique essa situação. Então, nós temos aqui, 1/100. E a partir daí é calculado como se cada centímetro desse representasse 100 metros. Para a elaboração de mapa, nós podemos utilizar 2 tipos de escalas, uma com números e a outra com uma forma de gráfico. A escala gráfica ela é indicada por um gráfico, representada em uma linha dividida em vários segmentos, que relacionam o tamanho desses segmentos com o tamanho real. Observem aqui, eu tenho o gráfico e ele está indo de 10 em 10. De 0 a 10, eu tenho 1 centímetro. Se eu tivesse de 0 a 20, eu teria 20 centímetros. E isso, no gráfico, que estaria representando aqui o quilômetro, que também poderia ser em metro. Então, digamos que eu tenho aqui 1 quilômetro. Cada quadradinho desse, vai representar 1 quilômetro. Então, neste caso, eu tenho, dentro de um mapa, se eu tivesse esse gráfico, eu teria um mapa representando 5 quilômetros. Nós temos também a escala numérica. Ela é representada por uma relação matemática, ou seja, uma razão entre a distância real e a distância representada no mapa. Observem aqui, o 1 representa a unidade no mapa, enquanto que o 10.000 a medida real da unidade no terreno. E como é que a gente utiliza uma escala numérica? Bom, na escala numérica, necessariamente precisa-se usar uma régua para os cálculos. Sabendo-se a escala e a distância que se tem no mapa,
nós podemos calcular as distâncias. Para isso, nós vamos utilizar essa fórmula. O E é a escala. O D minúsculo é a distância do mapa, que está no numerador. E o D maiúsculo, a distância real no terreno, que está no denominador. Como exemplo, nós podemos calcular a distância entre dois pontos encontrados em um mapa. Digamos que essa distância seja de 2 centímetros e a escala do mapa é de 1 para 50.000. Então, fazemos da seguinte forma. Pegamos os 50.000 e vamos fazer a fórmula 2 centímetros para encontrar a distância real do mapa. Logo, a distância real é 2 vezes 50.000, que vai dar 100.000 centímetros. Quando a gente converte isso para metro, vai para 1.000 metros. Se quisermos converter para quilômetro, se transforma em 1 quilômetro. Uma escala é uma proporção. Quanto menor for o denominador, maior será a sua escala. E quanto maior for o denominador, menor será a escala. Então, nós temos aqui 1 para 50. A área foi diminuída 50 vezes. Se eu tivesse 1 para 500, a área teria sido diminuída 500 vezes. A escala de 1 para 50 representa mais detalhes e é mais próxima do tamanho real que a de 1 por 500. Para isso, nós temos que voltar lá na matemática e lembrar da regrinha onde a gente transforma de metro para quilômetro e de metro para centímetro. As representações cartográficas e as legendas. Para interpretar as informações contidas no mapa, utiliza-se a legenda, um conjunto de símbolos, cores e linhas para diferenciar os elementos representados no mapa. Observem aí a imagem, nós temos as cores, nós temos os símbolos e nós temos as linhas. Os símbolos. Eles são variados e estão inseridos no mapa para facilitar a compreensão da representação. Normalmente, eles são padronizados por conversões cartográficas, para que não haja dificuldades de interpretação. São diversos os símbolos utilizados que podem ser linhas, pontos, figuras, letras. Vamos ver alguns exemplos aqui. Nós temos linhas, nós temos desenhos, nós temos aqui, também essas representações de cores, de pontos. As cores, elas também são utilizadas para representar e identificar elementos geográficos no mapa. Por exemplo, as cores desse mapa representam as regiões do país. Então, para a região norte, eu tenho verde, para a região azul, eu tenho nordeste, para a amarela, centro-oeste, vermelha, sudeste e o laranja representa o sul. As linhas. As linhas em um mapa representam diversos elementos, como os limites entre os bairros, cidades, estados e países, rodovias e curvas de nível. O que são curvas de nível? Essas curvas são utilizadas para designar linhas imaginárias que unem pontos com a mesma altitude. São também chamadas de linhas altimétricas. Nós podemos elaborar o perfil topográfico, ou seja, construir um gráfico com indicações das altitudes de uma determinada região através dessas linhas. Cada linha representada identifica uma cota de altitude, por exemplo, 50 metros, 100 metros, 150 metros. Vale a pena ressaltar que a distância entre essas linhas é chamada de equidistância e que no caso do exemplo anterior, as distâncias entre as linhas, elas são aqui,
de 50 metros. Vamos agora falar sobre os tipos de mapas. Com base em uma escala e um conjunto de legendas, é possível construir diferentes tipos de mapas. Mas lembre-se, os mapas eles não podem representar todos os elementos de uma paisagem. Nós podemos apenas representar alguns desses elementos, como a divisão política, ou seja, o limite de países, ou o relevo, ou a representação dos rios, ou da vegetação e até da população. Os mapas que buscam representar os elementos da natureza são conhecidos como mapas físicos. Vamos ver alguns exemplos de mapas físicos. O hidrográfico, ele descreve a distribuição dos rios em uma região. O topográfico, ele demonstra as altitudes de um terreno, como a gente viu no slide anterior. O geomorfológico, ele representa a forma do relevo. O climático mostra os tipos de clima. E os mapas de vegetação, ele indica a distribuição dos diversos tipos de vegetação de uma área. Também podemos encontrar mapas que representam elementos criados pelo homem. Vamos ver alguns deles. O mapa de população, que representa a concentração de pessoas. O mapa histórico, ele representa fatos históricos ou também ele retrata lugares do passado. E o mapa político, que representa os limites de um país, regiões, estados e municípios, com capitais e cidades mais importantes. Turma, terminamos aqui o nosso assunto. Provavelmente na próxima aula nós vamos falar um pouco da Terra, das noções de localização e movimentos. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!